do Bragantino, o Hospital Albert Einstein alegou que foi uma falha no reagente, né, que você usa para fazer o exame. E o Corinthians, até por causa disso, soltou uma nota hoje que não quer mais usar os serviços do Hospital Albert Einstein. É uma nota oficial que o clube soltou por causa... Vou até ler esse trecho. A nota diz o seguinte: o Einstein é o responsável pelos exames de acordo com a diretriz técnica operacional de retorno das competições da CBF. Mas o Corinthians está dizendo que vai realizar os exames em um outro laboratório e não no Hospital Albert Einstein. Segundo a nota do clube, isso se deve a diversas falhas. Nota do Corinthians. Vamos conversar com esse e outros assuntos com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, que também é médico, então a gente vai poder ter uma visão do dirigente e do médico Walter Feldman. Walter Feldman, bem-vindo ao Troca de Passes. Como é que o senhor encarou os acontecimentos de hoje em Goiânia? Tudo bem, Zé? Queria dar uma boa noite a toda a bancada e dizer o seguinte, só para dar uma geral, eu participei da epidemia da meningite em 1976 e realmente é um problema dramático, muito coletivo, sistêmico, e a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade, entender às vezes aquilo que não tem o ajuste perfeito, mas compreender que, no geral, a coisa caminha para uma solução mais adequada. Imagino que foi o retorno do futebol, vocês acompanharam muito, nós estamos agora já organizando quase 20 competições nacionais, um sistema centralizado em termos de protocolo médico, de guia de retorno, coordenado pelo Dr. Jorge Pagura, e nós decidimos, por licitação, contratar o Einstein, que na nossa avaliação tem exames que nos dão a segurança necessária, mais de 90%, que eu diria, de excelência. E o Einstein, nesse contrato que fez com a CBF, realizou um sistema de logística em todo o país. Imagina, nós temos jogos em todos os estados brasileiros, a contar da Série A, mas caminhando para B, para a base, para o feminino. Portanto, essa logística, para ser centralizada, ela é feita com laboratórios locais, a sua coleta, é um sistema de logística que vem para a central do Einstein, que nos dava uma segurança em termos de qualidade e resultado, e a partir daí isso é oferecido ao clube e à coordenação médica da CBF. O que aconteceu? Tem havido problemas, como vocês disseram, houve um primeiro problema com o Bragantino em termos do reagente. Nesse momento, em relação ao Goiás, o que aconteceu foi uma coleta na quinta-feira. A coleta com o transporte não nos pareceu adequada, nós pedimos para que ela fosse repetida. Na sexta-feira, ela foi repetida, deu resultado muito positivo, os 10 jogadores. Nós pedimos uma contraprova e essa contraprova chegou no domingo de manhã, confirmando o resultado. Mas aí nós já tínhamos autorizado o clube, o Marcelo, médico também, presidente do Goiás, para que fizesse uma contraprova local, para que escolhesse lá, para que a confirmação dos resultados não deixasse nenhuma dúvida. E novamente foi confirmado. É só um, como você disse, mas 9 foram confirmados positivamente. Então, o que aconteceu? Por essa primeira coleta, nós perdemos 24 horas e o resultado final chegou muito próximo do jogo. Nós fizemos aí uma central de decisão para que pudéssemos tomar a decisão final. Evidentemente, o resultado nos últimos minutos estava chegando e nós concluímos que, naquelas condições, era necessário que o jogo fosse suspenso. E vamos deixar bem claro, há uma diferença muito grande nas situações, né? O Bragantino, ele teve 26 exames entre elenco, comissão técnica, funcionários, que tiveram resultados positivos, entre eles 9 atletas. Os atletas refizeram o exame no dia do jogo com o Corinthians, pelas quartas de final do Paulista, e os exames deram um resultado diferente. Os jogadores entraram em campo. A situação agora ela é bem diferente. A gente teve um exame diferente, dos 10 iniciais positivos, 9, o que causou hoje todo
toda a repercussão é porque a gente teve uma decisão tomada em cima da hora, né? A contraprova saiu no dia do jogo pela manhã e a gente teve os atletas se aquecendo no gramado e a dúvida se vai ou não vai ter jogo. Diante do que a gente viu hoje, Walter, o que a gente pode ter de mudança de protocolo daqui para frente? Porque eu imagino que não seja o ideal a gente ter decisões tomadas em cima da hora do jogo, né? É possível que a gente tenha, a partir de agora, uma mudança de protocolo para que as decisões não sejam tomadas tão em cima da hora das partidas? Não, sem dúvida, Rizek, você tem toda a razão. Nós nos preparamos para que isso não acontecesse. Só lembrando que de praticamente 27 jogos, nós tivemos problemas em 3. Então, percentualmente, é um resultado muito positivo, mas nós sabemos que há milhões ou centenas de milhares de voos no mundo e só dá a grande notícia àquele que teve algum problema, eventualmente uma queda. Exatamente o que está acontecendo aqui. No geral, o resultado é muito bom, uma logística extremamente complexa, numa situação muito difícil, como é a epidemia do Covid-19, mas diante dessa situação, que, olha, foi controlada a tempo. Se você for ver, do ponto de vista de risco, de segurança à saúde, tudo foi decidido corretamente, tanto em relação ao CSA, que teve o jogo ontem, nós tivemos 30 horas antes resultado, inclusive também difícil, de vários jogadores contaminados, mas teve tempo de fazer a adequação e a substituição necessária. No jogo de Goiás, isso se aproximou muito da hora do jogo e impediu que o jogo fosse realizado. Mas você tem toda a razão, Rizek, o aperfeiçoamento a todo instante e nós temos que ter toda a tranquilidade e humildade para fazer eventualmente as correções. O doutor Jorge Fagura já está publicando novas diretrizes para que haja uma descentralização maior dessa coleta e do próprio resultado, conferindo a possibilidade para que cada clube possa fazer, primeiramente o visitante, foi a primeira decisão, que o visitante pudesse fazer o jogo, pudesse fazer o exame no laboratório local e o mandante fazendo centralizadamente no Einstein. Agora, acabei de falar com o Jorge Facura, que considera talvez necessário nós liberarmos essa realização dos testes para que cada clube, se não se sentir confortável, seguro em relação ao tempo, faça o exame local, contanto que tenha um padrão de qualidade semelhante ao Einstein. Para nós, o fundamental é isso, é o padrão de qualidade, a segurança do resultado e a coleta e a logística que sejam conferidas para que não haja isso que aconteceu hoje, um tempo muito próximo da realização do jogo. Feldman, eu acompanhei o minuto a minuto do que aconteceu hoje à tarde, boa noite, lá em Goiânia, e o que se reclamava muito lá em Goiânia é que a CBF demorou para tomar uma decisão. Que o Goiás, inclusive, já tinha entrado com uma solicitação junto ao STJD e estava contando com uma decisão do STJD antes até de uma decisão da CBF. Que a CBF não tinha dado nenhuma resposta para eles, isso a gente já estava mais ou menos 1 hora do início do jogo. Houve algum acompanhamento do STJD junto à CBF, alguma conversa entre vocês? O presidente do tribunal estava em contato com a CBF? Olha, é muito importante o que você está dizendo, só quero deixar bem claro que desde o primeiro momento, quando aconteceu esse impasse, e o impasse aconteceu pela manhã, eu falei com o presidente do Goiás, imediatamente acionado o diretor de competições, Manuel Flores, acionado o doutor Jorge Fagura, e nós fizemos uma reunião, chamaria do Estado-Maior, com a presença do próprio presidente Rogério Caboclo, para que pudéssemos tomar a decisão, sempre sintonizado com o médico do Goiás. E vocês sabem, o teste do Covid, ele tem uma dependência das máquinas. Então, nós esperávamos esse resultado até 2h30, esse foi o horário que foi dado à CBF para tomada de decisão, e a todo momento, 15 para as 3 horas, nós mantínhamos o contato para saber se a direção médica do Goiás estava já obtendo o resultado não chegava. Até 15 para as 4, quando nós tomamos a decisão de que o jogo deveria ser suspenso, até porque, nesse intervalo,
a decisão mais adequada era a segurança dos atletas. Quero deixar bem claro que essa é a questão central. Mas nós também temos a consideração de que, para você suspender o jogo, tem que ter os elementos adequados, até porque, vocês sabem, o calendário muito apertado, a segurança é fundamental, mas se pudéssemos manter o jogo, como aconteceu no CSA, nós teríamos mantido. Mas a questão do resultado muito próximo e de uma quantidade muito grande de infectados fez com que a CBF tomasse a decisão absolutamente semelhante ao STJD, praticamente no mesmo instante. Secretário, existe algum número, por exemplo, a partir de X jogadores que estejam fora da partida por infecção do vírus, o jogo é adiado? Existe esse número ou a questão é um tanto subjetiva? Eu diria que ela não é nem subjetiva, Rizek, nem existe um número, até porque nós temos que saber o equilíbrio do plantel. Veja bem, na questão do Goiás, o que o Marcelo dizia é o seguinte: tem um goleiro que está infectado, portanto, terá que entrar em campo sem goleiro reserva. Essa é uma questão dramática. Ou então, a situação, por exemplo, lá do Imperatriz. Eles tinham 18 jogadores, só 6 sobraram para poder entrar em campo. O resultado final que nós tínhamos antes do jogo de Goiás e São Paulo hoje, antes dos últimos 4 resultados que não chegavam, é que havia 13 jogadores aptos. Portanto, um número que eu diria muito dramático para que o jogo pudesse ser iniciado. Mas havia uma expectativa de mais 4, ou seja, 17 jogadores seria um número suficiente. Naquele momento, se o resultado tivesse chegado favorável a mais 4, provavelmente o jogo teria sido liberado. Portanto, ele é não subjetivo, ele tem um caráter técnico, da capacidade do técnico de realizar a partida, mas essa é uma questão que talvez a gente tenha que ir aperfeiçoando, talvez em algum momento definir um número que seja determinante para a decisão final. Sérgio Xavier Filho quer fazer perguntas ao secretário-geral da CBF? Gostaria sim, doutor Feldman. Boa noite. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Eu tenho uma preocupação que é com o tempo que o jogador faz o exame e o tempo que o exame sai, que o resultado do exame sai. Nesse tempo, esse jogador que eventualmente está contaminado, ele está em contato com outros jogadores que vão entrar em campo, que vão enfrentar outros 11 adversários, fora os reservas, né? Então, eu escuto do esporte como um todo, e aí não é a CBF, outro dia a gente entrevistou o Fred Nantes, da Conmebol, a gente falou sobre protocolos da Conmebol, que me parece que o calendário, no final das contas, é mais importante do que a segurança total de um determinado jogo, né? Porque se existe a possibilidade de um jogador que deu o exame positivo, né, ter contaminado um que deu negativo e esse negativo entrar em campo, o vírus pode estar sendo passado, né? Eu queria lhe ouvir um pouquinho, porque sempre me dá a impressão que a gente vende a ideia da segurança total. E a segurança não é total, né? A gente tenta minimizar os riscos, mas sempre é possível, né, ter esses blackouts, esse buraco de protocolo. Eu queria lhe ouvir sobre isso, por favor. Na verdade, você tem muita razão. A medicina é uma ciência não exata. Ela tem inúmeros componentes que nos fazem acreditar que nós chegamos próximo da segurança adequada. Eu diria da segurança responsável. Por exemplo, um dado fundamental é a história, outra é o exame clínico, outra é o acompanhamento diário, questões relacionadas à temperatura, questão relacionada a sinais e sintomas. Eu diria, na medicina correta, o exame complementar, ele é complementar. Evidentemente, no momento de epidemia, ele passa a ter uma dimensão muito maior, mas também
com resultados que não são de segurança máxima. Por exemplo, o Einstein tem 90%, outros laboratórios têm 80%. É possível que alguns clubes, nesse momento aí, de muita angústia, escolham laboratórios que tenham resultados menores. Por isso que nós exigimos que haja um padrão adequado. Agora, a medicina ela é muito relacionada à relação médico-paciente, ao exame e à história. Então, eu queria insistir muito nesse aspecto, ou seja, nós temos a segurança possível dentro dos parâmetros existentes. Quando nós iniciamos essa epidemia, os testes tinham quase 60% de falso negativo, outros tantos de falso positivo. Então, eu diria que é um conjunto de elementos que nos faz acreditar que nós estamos dentro de um quadro de responsabilidade máxima possível, mas sem o elemento final que nos dê a certeza de que, em algum momento, aquele que tenha sido liberado não esteja, eventualmente, já contaminado e transmitindo aquele vírus. Então, eu diria que, dentro dos parâmetros existentes, nós estamos fazendo absolutamente o máximo possível dentro daquilo que nós, no protocolo existente, que é considerado hoje um dos mais adequados e debatidos do mundo, seja sendo feito naquilo que nos parece o parâmetro melhor. Secretário, para finalizar, por mais que o nosso protocolo seja muito bem feito, muito bem elaborado, a gente está num país com mais de 100 mil mortes e cuja média é muito alta, né, de óbitos por dia. Quem está em casa, eu imagino que esteja pensando que o que aconteceu hoje tem um risco de se repetir, né? Eu quero saber se a CBF está preparada para isso, se o Campeonato Brasileiro está preparado para isso, porque assim como a explicação do médico do Goiás para os 9 casos positivos foi a situação da cidade, Goiânia, do estado de Goiás, a gente tem realidades no Brasil hoje muito preocupantes, né? Alta de casos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que tem 2 representantes no campeonato. Muitos acham que é um país, como o Serginho, mas ainda é um estado. Então, pergunto para o senhor... No Rio Grande do Sul, né? Pergunto para o senhor, a CBF está preparada para isso, para que o que aconteceu hoje se repita naturalmente pela situação do país em outros clubes? Olha, eu diria que a CBF, quando com as federações e os clubes coletivamente tomaram a decisão de que era possível o retorno das competições nacionais, nós nos preparamos tecnicamente para aplicar o melhor protocolo possível, aprovado pelo Ministério da Saúde, com apoio de infectologistas, epidemiologistas e considerado com as adaptações, eu diria, diárias. Nós estamos recebendo relatórios, pesquisas científicas todos os dias do mundo inteiro para que o nosso protocolo a todo momento seja adaptado à nova realidade. Eu diria que o que aconteceu no jogo do Imperatriz foi adequado com a suspensão. O jogo do CSA foi adequado com a não suspensão. Do Goiás foi adequado por conta da premência do tempo perdido, foi correto. Eu diria que esses 3 episódios nos levam a aperfeiçoar ainda mais o protocolo e reduzir ao mínimo possível aquilo que vem acontecer nas rodadas subsequentes. Estamos preparados para todas as contingências, mas sempre, Rezé, sempre preparado para priorizar a saúde do atleta, das comissões técnicas e dos trabalhadores em geral como prioridade absoluta. Secretário, obrigado pela participação no Troca de Passes. Um abraço e boa noite para o senhor. Boa noite, bom trabalho. E reforço o nosso desejo de saúde para os atletas do Goiás que testaram positivo para a Covid-19.